Oi, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para o vídeo de hoje. Aqui nós falamos sobre o paisagismo à luz da Bíblia. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos falar sobre o fruto do Espírito. Antes eu queria fazer uma oração. Pai, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço pela vida de cada um que está assistindo esse vídeo. Espírito Santo de Deus, que a sua presença possa ser verdadeira e real na vida de cada um. Pai, que a gente escolha alimentar o fruto do Espírito, Pai, na nossa vida, que isso possa ser uma realidade e que, Pai, o Senhor nos guie e nos direcione aqui hoje, porque tudo aqui é para a honra e glória do seu nome. Amém. Queria ler com vocês Gálatas 5:16. A gente vai frisar no 22 e 23, mas eu queria ler desde o 16 para a gente entender todo o contexto. As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5:16, tá? Começa. Digo, porém, o seguinte: vivam o Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas se não, guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes, já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A gente já podia parar por aqui. Eu falo que Gálatas 5, a partir do 16, as obras da carne e o fruto do Espírito, é muito autoexplicativo, né? Fica muito claro ali, né, o que está querendo dizer. Mas vamos aprofundar e meditar aqui um pouco mais. Fui pesquisar no dicionário o significado de fruto, né? É algo, claro, a gente sabe, e pensando, né, no vídeo 1 e no vídeo 2, esse aqui é o 3, os anteriores, tudo que a gente vem falando sobre a árvore, sobre o solo, sobre os tipos de solo, né, que é o coração do homem, para dar bons frutos, né, a gente precisa ter o cuidado lá desde o preparo desse solo, a semente, enfim. Então, é uma continuação, né, de tudo que a gente já vem falando. Então, o fruto, no dicionário, ele pode significar resultado, o que eu achei muito interessante, né, porque a gente falou justamente sobre isso nos vídeos anteriores. Ou seja, o resultado, o que o Espírito produz em nós, né? O fruto do Espírito seria o resultado do que o Espírito produz em nós. As obras da carne, elas vêm da nossa própria natureza, né? Da nossa natureza pecaminosa. E os frutos do Espírito vêm do próprio Deus. É Ele quem produz em nós. Então, isso é muito bom ficar claro que sem Ele, né, a gente não consegue produzir o fruto do Espírito. A vida do discípulo de Jesus é marcada pelo fruto. A gente já falou isso também, mas frisando, né, eu falo que nunca é demais a palavra de Deus. Então, a vida do discípulo de Jesus, ela é marcada pelo fruto, né? Um discípulo que realmente é discípulo, ele produz, né, frutos. Ou seja, seria o resultado, né, dele em nós. Né? O fruto é como se fosse a consolidação do resultado da presença, né, do Espírito Santo na nossa vida, do mover, do agir dele em nós.
Fica muito claro, fica muito palpável. Como eu falei, assim, que a gente não precisava só de ler isso daqui. É muito claro, é muito objetivo, é muito visível, né? Não fica dúvida. O fruto, ele está atrelado à natureza da árvore. Em Mateus 7,17 está escrito assim: assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Ou seja, é muito claro. Não tem como uma macieira, por exemplo, produzir goiaba, entendeu? A árvore que ela é boa, que ela está saudável, o que vai produzir, o resultado dessa saúde e desse cuidado da árvore vai ser um fruto de qualidade. Então, é o resultado, é uma consequência. Né? E eu vejo isso muito como uma construção de tudo que a gente tem falado. Né? Chegar agora no fruto, que é o resultado de tudo isso que foi feito. Né? De todo essa atenção com o solo e com os princípios. Romanos 8,6 fala: pois a inclinação da morte é carne, mas a do espírito, vida e paz. Ou seja, a carne, o pecado, ele leva à morte. Agora, o espírito, ele traz vida e paz. Quem não quer vida e paz? Quem não quer vida e paz? Né, para a gente conseguir viver uma vida, né, de paz, uma vida que é a vida que vale a pena ser vivida, né, a vida cheia da presença do Espírito Santo, a vida que produz, né, o fruto do Espírito. A gente precisa escolher qual o que a gente vai alimentar, o que a gente vai alimentar, as obras da carne na nossa vida ou o fruto do Espírito. É uma escolha diária, né? Essa escolha é o tempo todo. Agora vamos falar um pouquinho das 9. E assim, uma coisa muito interessante, eu fui pesquisar teologicamente, estudar, né, como eu falei para vocês. Primeiro, isso daqui é algo que o Espírito traz no meu coração, que eu estudo, que eu desenvolvo para conseguir falar, né, sobre isso. E o fruto, pesquisando teologicamente, assim, é muito interessante que está escrito na Bíblia o fruto do Espírito, no singular. Não está escrito os frutos do Espírito. Aí eu fui pesquisar por quê. E o porquê, a explicação que eu encontrei, que fez sentido para mim, é que é como se fossem as qualidades do fruto. Então, por exemplo, se a gente olha uma laranja de qualidade, né, ela é saborosa, ela é perfeita, assim, né, ela não tá com nenhum estrago, né, ela é lisinha, ela é doce na medida, enfim. Então é como se fossem todas as características do mesmo fruto. Ou seja, a gente tem que buscar desenvolver todas essas características para tornar o fruto bom, não uma característica. Foi isso que eu entendi estudando mais profundamente esse texto. E quais são essas 9 características, né? Eu fui procurar na Bíblia o significado e no dicionário também com um pouco mais de profundidade cada um deles para a gente frisar bem. Que seria o amor, que na Bíblia fala sobre o amor como uma escolha, uma forma de viver e que também é a própria natureza e o caráter de Deus, né? Então, assim, o amor vem como primeiro, é claro. Alegria, que para definir a alegria seria plenitude, estado de satisfação e contentamento, prazer, a paz, que é o estado de tranquilidade, né? É um bem-estar total, é um bem-estar integral, né? Na Bíblia fala a paz que excede todo entendimento, né? Então, assim, não tem nem como explicar, porque excede o entendimento, ultrapassa o entendimento humano e a nossa capacidade, né? A longanimidade seria a virtude de se suportar com firmeza contrariedades em benefícios de outros. Também é usado generosidade, paciência, constância, para definir longanimidade.
Benignidade também seria generosidade. Bondade, gentileza, retidão de coração diz muito sobre a conduta. Fidelidade, convicção, né, da realidade de algo é a fé, né? Mansidão, humildade, né, o coração manso, domínio próprio, autocontrole, vitória sobre o desejo. E desenvolvendo, né, esse fruto, qual seria o nosso objetivo? Né? Desenvolver esse fruto, trazer todas essas qualidades para esse fruto. João 15,5 fala que sem ele nós nada podemos fazer. Ou seja, é com ele, sabe? A gente não consegue por nós mesmos desenvolvermos isso. Mas como a gente viu nos vídeos anteriores, a gente tem que fazer a nossa parte, que é cuidar desse solo, que é estudar a palavra de Deus, pedir o discernimento, buscar, entender, criar as raízes, né? Entender quais nutrientes estão faltando e suprir, buscando as coisas que estão faltando, do que está dentro da nossa capacidade, da nossa capacidade de nós fazermos, né? Eu sempre falo que existe o natural, né, o mundo natural, que é o que o que nós precisamos fazer com a ajuda de Deus, é claro, porque sem ele a gente não consegue fazer nada, né? E quanto mais a gente estuda e mais a gente entende o quão dependente nós somos, né? O quanto sem ele, assim, é impossível, é impossível, é impossível, sabe? Não tem como acordar de manhã sem a presença dele. E eu falo isso com muito temor e com muito amor, e que esse amor alcance, né, todo mundo que está atrás de algum aparelho assistindo, porque é a verdade que eu tento viver, sabe, que faz parte da minha vida, e quanto mais a gente se aprofunda, mais a gente entende que, assim, é uma dependência total, que é ele que opera tudo em nós, sabe? Que a gente não tem capacidade nenhuma. É ele que dá, sabe? E que é muito mais incrível fazer as coisas com ele e por ele, sabe? E, enfim, eu nem sei onde eu tava. Mas, voltando aqui, é isso, né? Para desenvolver esse fruto, é com ele. E a gente buscando fazer o que tá, lembrei, voltando, fazer o que tá ao nosso alcance, humano, no natural, para ele mover o sobrenatural, né? Para o sobrenatural, a gente não tem controle nenhum, né? A gente é dependência total, que é com ele. Mas o que tá ao nosso, as nossas mãos, né? Que é preparar esse solo, que é cuidar, que é estudar, que é buscar mais dele, isso cabe a nós. E a gente precisa alimentar o nosso relacionamento com ele para conseguir desenvolver esse fruto. Sem relacionamento, não tem como a gente desenvolver esse fruto, sabe? Esse fruto tão saudável, esse fruto tão saboroso, esse fruto tão cheio dele, né? Como que a gente vai conseguir esse resultado que é o fruto sem a presença dele, sem esse relacionamento? E uma analogia, né? Uma árvore, para ela frutificar, ela precisa de muita água. Né? Ela precisa de muita água. E eu pensei assim, para ficar bem claro, a água, a árvore precisa da água para ela conseguir frutificar, assim como nós precisamos da palavra dele e de buscar e da presença dele e de esvaziar da gente e procurar nele para conseguir esse resultado desse fruto, sabe? As coisas estão diretamente ligadas. Sem, sem isso, realmente a gente não consegue o fruto do Espírito em nós. E a reflexão que
que eu trago pra gente hoje é: as escolhas que eu tenho feito no dia a dia têm alimentado a minha carne ou o meu espírito? Estamos sendo amáveis, alegres, pacificadores e fiéis? Estamos tendo paciência, constância? Estamos sendo íntegros, gentis, humildes e tendo autocontrole? E isso assim não é em algo extraordinário. É fazendo essa reflexão e tentando ser racional no nosso dia a dia, sabe? Assim, numa atitude, numa coisa que a gente fala sem pensar, são essas coisinhas assim do dia a dia, sabe? Em tudo, né? Mas tentando não deixar as coisas passarem despercebidas. E quanto mais a gente rega nessa árvore, mais e a gente busca, e a gente pede, mais sensível para a presença do Espírito Santo a gente fica, para conseguir identificar. E pedir mesmo para que a gente fique consciente da presença dele, sabe? Consciente, para que a gente consiga agir e se posicionar e escolher o tempo todo quem que a gente vai alimentar. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, toda quinta-feira. Um abraço.